A todos, em nome do grupo, um agradecimento especial à Sobrice por mais um webinar solidário. A renda advinda dos patrocinadores e doadores, ela é revertida para a compra de cestas básicas às comunidades carentes. Então, um agradecimento especial aos patrocinadores Philips e Nipro. E nessa próxima hora estaremos debatendo sobre fístulas arteriovenosas em companhia de Mariana Krutman, Bruna Defina, Guilherme Centofante, Rafael Noronha e demais convidados e participantes. Então vamos começar com Mariana Krutman dando uma introdução, na sequência Bruna, Cento e Rafa fala e ao final todos nós discutimos o assunto. Boa noite a todos, eu sou a Mariana. Gostaria de agradecer primeiramente aí o convite de fazer parte desse webinar, agradecer ao Rafael, doutor Rafael Noronha. Vou fazer só uma breve introdução, bem breve mesmo, sobre o impacto, né, do problema de trombose, de acessos, né, em hemodiálise. E depois passo a palavra à doutora Bruna Fina, que vai falar sobre o uso de balões com drogas na angioplastia de fístula. Então, o número de pessoas que encontram-se em hemodiálise no Brasil hoje é em torno de 50 mil pessoas, né? Esse é um número significativo, e esse número tende a aumentar aí com o envelhecimento populacional. Se a gente considerar o que a literatura mostra, que as fístulas com veia têm uma duração média de 5 anos, né? E as fístulas com prótese, uma duração menor, né? De aproximadamente 18 meses, a gente consegue ter uma ideia do tamanho desse problema aí no impacto na saúde, né? Principalmente para as vasculares que trabalham em centros que dão apoio, né, a unidades com nefrologia, que tem diálise, sabe da importância, né, do tratamento dessas tromboses de fístula, seja ela numa fase precoce, ainda numa estenose, ou numa oclusão aguda aí que requer uma intervenção imediata. E hoje em dia a terapia endovascular é a primeira opção para esses casos, para salvamento dessas fístulas, né, por dois principais motivos, né? O primeiro deles é que a gente evita o uso na maior parte dos casos a gente consegue evitar o uso de catéteres, né, de acesso temporários, uma vez que a gente consegue salvar a fístula, ela fica pronta para ser utilizada. E a outra grande vantagem que a gente, em relação à cirurgia convencional aberta, é que a gente não perde a área de punção dessas fístulas, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente vai falar justamente dessa terapia endovascular. Então, passo a palavra agora à doutora Bruna. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Foi? Sim. Obrigada, Mari. Bom, eu vou começar. Primeiro, eu gostaria também de agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo que tem bastante gente online, então é bem legal que esses cursos acabam trazendo as pessoas, em vez de estarem mais longe, cada vez mais perto. Então, eu fico bem feliz de falar e bem feliz de falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente tem desenvolvido uma certa experiência, e acho que o mais importante é compartilhar essa experiência e ouvir a experiência de todos vocês, que com certeza têm uma experiência também muito grande no assunto. Então, eu vou falar um pouco sobre o uso do balão farmacológico no tratamento das estenoses das fístulas arteriovenosas. Espera aí que eu não estou conseguindo. As fístulas arteriovenosas são utilizadas para pacientes em terapia renal substitutiva e milhões de pessoas ao redor do mundo necessitam desses acessos para diálise. O acesso para diálise ele pode ser tanto com uma fístula arteriovenosa nativa, como um enxerto com interposição de prótese, ou um acesso venoso central. Então, o que a gente sabe é que os acessos com... Aqui, a AVF é com grafts, né? Então, com acessos com enxerto, eles têm uma falha primária mais baixa, porque eles não têm aquele tempo de maturação necessário para a utilização da veia.
mas eles têm um maior risco de trombose e requerem mais intervenção para manter a brevidade. Já as fístulas nativas, elas levam mais tempo para se estabelecerem, então em torno de 4 a 6 semanas. Tem um risco que chega até a 50%, 60% dos casos em que elas não maturam adequadamente. E ambos os tipos de acesso, eles apresentam uma brevidade em 18 meses menor que 51%. Então, isso se torna um grande problema, porque a gente sabe que os pacientes, às vezes a gente realiza uma fístula num paciente com 20, 30 anos de idade, e esse paciente ele vai viver até seus 60, 70, e essa sobrevida ao longo dos anos vai cada vez aumentando. E a gente tem que garantir com que ele tenha um acesso para hemodiálise o maior tempo possível para melhora da sobrevida e diminuição da mortalidade e morbidade. Então, a gente sabe que a veia, quando utilizada para a realização da fístula arteriovenosa, ela sofre algumas alterações morfológicas, que são esperadas e necessárias para a utilização dessa veia como enxerto para punções repetidas e para diálise com sucesso. Então, eu não sei se vocês conseguem ver aqui minha flechinha, mas aqui tem alguns cortes histológicos em que a gente vê as modificações que ocorrem nas fístulas durante o período de maturação. Isso não é só ao longo do tempo, mas isso também depende de paciente para paciente. Vou falar um pouco mais para frente, mas existem alguns fatores que podem influenciar para que essas alterações morfológicas sejam leves, moderadas ou severas. Mas o importante de ressaltar é que existe uma hiperplasia intimal e um aumento dessas fibras elásticas que é progressivo com o passar dessas agressões. Então, aqui, a histopatologia dessas mudanças que a veia ocorrem e por que a gente tem uma grande chance de insuficiência desse acesso. Esse acesso, ele normalmente sofre estenose e trombose, e isso ocorre devido a múltiplos fatores. Então, estímulos inflamatórios, como as próprias punções para diálise, a presença do material, a presença de um catéter venoso central, então, predisposição genética para hiperplasia neointimal, a gente chama de neoíntima e neomédia, são essas camadas da veia que sofrem alteração devido à confecção da fístula. Há uma predisposição genética à trombose, à inflamação. Os fatores hemodinâmicos são muito importantes porque eles causam shear stress, turbulência na anastomose. Muitas vezes o vaso que é realizado a fístula ele não tem o tamanho, o calibre suficiente para sua dilatação e sua utilização. E as próprias cirurgias consequentes, angioplastias e procedimentos intervencionistas que são realizados durante o período de utilização dessa fístula também interferem para que mediadores pró-inflamatórios sejam estimulados, e isso leva a uma migração adventicial de fibroblastos e a transformação destes em miofibroblastos. E aqui é muito importante a migração dessas células musculares lisas da neomédia para a neoíntima, o que acaba muitas vezes diminuindo a luz desse vaso e levando à estenose e à trombose. Então, aonde isso normalmente acontece? A gente sabe que o local da anastomose é um local de estresse hemodinâmico, alteração de fluxo, além da injúria cirúrgica. Isso leva a uma necessidade de uma resposta endotelial que faz com, como eu falei, a migração dessas células musculares lisas e miofibroblastos, e isso causa a hiperplasia neointimal. Normalmente, o local mais acometido pelas estenoses nas fístulas arteriovenosas são, no caso das fístulas com prótese, a anastomose venosa, e no caso, desculpa, aqui embaixo, aqui a anastomose, então, da prótese com a veia, e no caso das veias das fístulas com veia autóloga, na anastomose, no segmento venoso da anastomose, então logo após a anastomose. Esse outlet venoso é o local, em ambos os tipos de fístula, onde a gente tem maior shear stress, maior ação daqueles fatores que eu expliquei anteriormente, e maior estenose.
Ao longo do tempo, a gente observou que, para aumentar a perviedade da fístula, vários procedimentos podem ser realizados e isso faz com que a gente tenha uma maior perviedade ao longo do tempo. Então, tanto para fístulas nativas, como para fístulas com prótese, múltiplas intervenções normalmente conseguem manter ela durável por muito tempo. Quais são essas possibilidades de tratamento? Então, como possibilidade de tratamento, a gente tem o implante dos stents revestidos, a angioplastia com balão, angioplastia com cutting balloon e angioplastia com balão com droga. Essas são as principais técnicas utilizadas. Em relação às técnicas utilizadas, é importante a gente ressaltar o tipo de estenose que essa fístula acabou sofrendo. Então, existem algumas fístulas que elas têm uma estenose devido à constrição vascular, múltiplas punções, cicatrizes e esse tipo de complicação. Existe a proliferação do anel íntimo, que é o principal acometimento das fístulas. Mas, normalmente, elas são mistas e isso faz com que o tratamento, muitas vezes, seja complexo. A angioplastia convencional, ela é o padrão ouro das estenoses, acima de 50%. A permeabilidade primária é superior a 50% no primeiro ano e a permeabilidade primária assistida gira em torno de 80% a 90%. O problema é que muitas vezes ela deve ser repetida porque o paciente novamente refaz uma hiperplasia que oclui novamente a luz do vaso e ele trombose. Então, na dilatação do balão, as camadas da veia são parcialmente lesionadas. Isso estimula novamente toda aquela cascata de reparo biológico e leva a uma resposta a esse trauma e a uma remodelação. As taxas cumulativas, então, de perviedade de 6 meses após a angioplastia podem ser tão baixas quanto 23% a 38%. Que é muito pouco, imaginando que esse paciente, o intuito é que ele viva anos utilizando o mesmo acesso. Nesse racional, a gente acabou novamente transferindo, então, dos procedimentos cardiológicos a utilização dos balões com droga. Então, esses balões carregados com plaquetaxel, que é utilizado para as fístulas arteriovenosas, eles têm como intuito evitar a hiperplasia anel-intimal, causar apoptose celular e inibir a migração de células de músculo liso da camada média para a camada íntima, o que leva à diminuição da luz. Então, vários estudos foram realizados com o intuito de comparar os resultados com a angioplastia com balão convencional e a angioplastia com balão com droga, se valia a pena utilizar essa tecnologia nesse segmento. Então, esse é um estudo que foi apresentado em Leipzig ano passado, com um segmento de 2 anos de tratamento, e os pacientes foram comparados quanto ao uso com balão convencional e o uso com balão com droga. Então, esse é um resumo do estudo. Ambos os grupos foram tratados com balão de alta pressão e depois a utilização do balão com droga num grupo e do balão semicomplacente no outro grupo. Qual foi o resultado? Então, no segmento de 6, 9 meses, teve uma alteração estatisticamente significativa, mesmo ela sendo positiva em todo o período. No controle de 24 meses, essa diferença já muito pequena, né? O importante é que não foi encontrado nenhuma alteração de mortalidade durante os grupos, o que é uma preocupação. Mas um achado interessante foi o tempo sem intervenção que esses pacientes tiveram. Então, o grupo com balão com droga teve um inteirinho entre intervenções maior do que o grupo controle. E isso é muito importante porque a partir do momento que a gente diminui o número de intervenções, a gente diminui a necessidade, talvez, de intervenções do futuro. Aqui, em relação à segurança, não teve diferença de mortalidade entre os dois grupos, que traz uma certa segurança na utilização do dispositivo. Esse outro estudo foi apresentado no CIRSE de 2019, a avaliação parcial de 6 meses. É um estudo multicêntrico entre 3 países, são 25 centros distribuídos em 3 países. É importante isso porque a gente acaba tendo uma uniformização melhor no tipo de acesso e acaba muitas vezes representando melhor o que a gente tem na realidade, principalmente aqui no Brasil.
Então, nesse controle de 6 meses, foi observado uma superioridade estatisticamente significativa no grupo que utilizou balão com droga. Então, eu mostrei esses 2 estudos, que são estudos muito favoráveis, mas a gente tem algumas meta-análises já, dos últimos 2 anos, que comparam a angioplastia com balão convencional e a angioplastia com balão com droga. Então, só 2019 e 2020, a gente tem 6 meta-análises que abordam o mesmo tema, a superioridade entre um em relação ao outro. Nem todas elas apresentam a mesma conclusão, o mesmo desfecho. Todas avaliam a brevidade, algumas apenas em 6 e 12 meses e algumas 3, 6, 12 e 24 meses. A maioria delas, aqui é só para elucidar, eu tenho todas essas, se alguém precisar depois ou que tiver interesse, essas referências. E o que a gente observa? Então, a maioria delas tem um resultado satisfatório para o uso do balão com droga, porém 2 delas apresentam um resultado não satisfatório. Eu trouxe 3 desses estudos para a gente poder entender a diferença. Por que a meta-análise, que teoricamente tinha que incluir os mesmos estudos, apresentam resultados diferentes. Então, nessa meta-análise, ela é de 2020, a gente observa então o desfecho de 6 e 12 meses, foi observado uma leve superioridade numérica em relação a favor dos balões com droga, porém não estatisticamente significativo. A gente tem um estudo aqui em especial, que é um estudo de 2018, que ele acaba apresentando um resultado negativo para o uso do balão com droga. Então, esse estudo ele tem a mesma metodologia dos outros estudos, é um estudo randomizado, controlado, de 2 grupos, é um N pequeno, mas ele apresenta esse resultado negativo, então acaba alterando um pouco o resultado da meta-análise em direção a um resultado não favorável. Então, aqui é uma outra meta-análise, publicada aqui em 2019, no Journal of Vascular Surgery, que apresenta, então, não incluiu esse estudo e apresenta um resultado estatisticamente significativo a favor do uso do balão com droga. Então, tanto para 6 quanto para 12 meses, uma superioridade em relação à patência. Esse é o estudo que eu falei, então é um estudo de 39 pacientes, é um estudo escandinavo, e esse estudo ele tem uma conclusão negativa ao uso do balão com droga, o que acaba tornando ainda o tema como algo controverso. Ninguém conseguiu explicar o porquê desse estudo ter apresentado um resultado tão negativo. Tem algumas hipóteses quanto à maturação dessas fístulas, que podem ter interferido ou não no resultado. Então, esse é um outro estudo de 2020 que inclui aquele estudo na sua análise. Então, realiza a análise com e sem o estudo, que apresentou o resultado negativo, e ele apresenta uma associação significativamente positiva ao uso do balão com droga nas angioplastias de fístulas arteriovenosas. Oi? Tem alguém falando aí? Então, concluindo, alguns pontos importantes a gente tem que pensar. Todos esses estudos comparativos, eles têm grupos completamente heterogêneos. Então, eles incluem fístulas com prótese, fístulas com veia, pacientes com lesões centrais que são angioplastadas ao mesmo tempo, e isso traz muito viés. Então, a heterogeneidade desses estudos fazem com que essas meta-análises percam muito a força. Então, a gente não tem ainda essa resposta de uma maneira, uma verdade absoluta. A gente sabe, talvez, que a hiperplasia que ocorre nas veias é diferente do processo aterosclerótico, onde a gente sabe que o balão com droga tem sua principal atuação. Em relação ao tempo de duração, no estudo que avaliou 24 meses, depois de 24 meses, tudo se iguala. Então, talvez isso seja por causa do efeito da medicação. A droga ela não dura 24 meses, então talvez seu efeito também não dure e não aumente a brevidade na avaliação em 24 meses. A gente sabe que é uma terapêutica segura e eficaz, que tem estudos promissores, então aquele estudo multicêntrico realizado em 3 países já foi aprovado para seguir até 36 meses de seguimento, então vai trazer também
informações importantes. E eu acho que uma coisa importante é que a gente sabe que a partir do momento que você começa a tratar esses pacientes, a gente percebe que esses pacientes, a gente vai seguir eles por muitos e muitos anos. Então, eu trouxe aqui essa imagem como uma lembrança, porque é de um paciente que a gente segue há mais de 5 anos, tratando essa mesma fístula. Ele já, da última vez, a gente acabou mudando um pouco a abordagem e utilizou um balão com droga, na tentativa de aumentar o espaço entre uma intervenção e outra. É muito positivo para ele, porque ele está usando essa mesma fístula há muitos anos, mas a gente fica sempre com receio de estar fornecendo o melhor tratamento possível para aumentar ainda mais essa permeabilidade. É isso, gente. Eu não sei como vai ser em relação aos comentários, se a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Boa, Bruna, excelente aula. O centroavante vai falar sobre estenose central agora, e depois o Rafa fala sobre a trombose aguda, e depois nós partimos para a discussão de todos. Certo? Tá. Bruna, você vai precisar descompartilhar seu compartilhamento, por favor. Tirou? Tirei. Foi? Vamos ver se tá. Estão vendo? Tudo certo? Estão vendo a tela? Sim. Sim, tá bom. Bom, então, gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos continuar esse webinar, que eu vou falar um pouquinho sobre como tratar as estenoses venosas centrais em pacientes com fístula arteriovenosa. É um tema muito amplo, um tema difícil, né, complicado, mas eu espero que seja proveitoso, tá? Primeira coisa que eu gostaria de fazer, porque eu acho que a coisa mais importante é classificar o que são as veias centrais, tá? Tem muito artigo, se você for procurar na literatura, tem um deles até, eu vou apresentar no final, que inclusive é sobre balão com droga, no tratamento das estenoses venosas centrais, que ele classifica a veia axilar como se fosse uma veia central. Isso não é a realidade, tá? As veias centrais, elas são compostas pela veia subclávia, pela veia do tronco bracocefálico e pela veia cava superior. Então, tudo que eu vou falar nesta aula, ela trata dessas veias exclusivamente, tá bom? A veia axilar, aqui o arco, vocês conseguem ver aqui o arco da veia cefálica, isso não faz parte das veias centrais, tá? Quando a gente fala agora, eu vou falar por que temos estenoses venosas centrais em pacientes de diálise. Eu acho que todo mundo que trata esses pacientes sabem, a Bruna e a Mari também já falaram anteriormente, que o problema desses pacientes está no uso prévio ou atual de catéteres venosos centrais. Tá aqui o problema da grande maioria dos pacientes que têm essas complicações, tá? Então, aqui já vai algumas orientações, né, que eu vou falar aqui durante a aula, mas é a prevenção, é prevenir, né? E como que a gente previne? Não utilizando, se possível, o catéter venoso central. Então, aqueles pacientes que estão evoluindo para insuficiência renal são acompanhados por um nefrologista, eles merecem a realização de uma fístula precoce para evitar essa utilização, e evitando essa utilização, eles evitam também a complicação futura relacionada à fístula, tá? Outra coisa que também tem relação com esses pacientes são os pacientes que utilizam marca-passos. Os marca-passos também têm relação com estenose venosa central. Olha esse dado aqui, 27% dos pacientes que têm estenose venosa central apresentam história prévia de catéteres venosos, tá? Isso é numa casuística publicada em 2014, que é bem citada na grande maioria dos artigos, uma casuística muito grande. Mas tem trabalhos falando que 75% dos pacientes que têm estenose, que são tratados de veias centrais, têm essa história prévia de catéter. Tá certo? Outra coisa que influencia muito, né, quando eu estou falando agora em relação aos catéteres, é a localização de implante, né? Catéteres implantados na veia subclávia têm maior chance de evoluírem para estenoses centrais.
Múltiplos catéteres também tem maior chance para evoluir para estenose venosa central. Catéteres que ficam muito tempo no paciente têm maior chance de evoluir para estenose venosa central. Tá? Então, os cuidados relativos ao catéter é o motivo de você... não é motivo não, mas você consegue resolver o problema da estenose só cuidando do catéter e implantando esse catéter de maneira adequada. Outra coisa que influencia no catéter são dispositivos implantados no lado esquerdo, porque você tem uma dupla curvatura até atingir a cava superior, né? E essa dupla curvatura faz com que o catéter tenha mais contato à parede do vaso e gera uma maior lesão endotelial, que é um dos fatores predisponentes à estenose venosa. E outra coisa que é muito, mas muito importante, isso aqui tem que ser discutido na base, né? Em quem passa o catéter, né? Porque tem serviços que não é o cirurgião vascular que passa o primeiro catéter, é aonde colocar a ponta do catéter. Já é sabido que ponta do catéter em posição mais alta, no terço proximal da cava superior, ou às vezes até no tronco braquicefálico, se ele for muito mal colocado, tem íntima relação com trombose do vaso que está o catéter e, consequentemente, a evolução para lesões oclusivas futuras, tá? Então, conversar e discutir, né, sobre aonde colocar o catéter é essencial, tá? O CADOC recomenda que catéteres, é o consenso de nefrologia, né, e para tratamento de pacientes com acessos de nefrologia, ele recomenda que a ponta do catéter ela seja colocada na junção cavo-atrial, tá? Isso aqui é um exemplo de um catéter alto, que a grande maioria acha que o catéter tem que ser posicionado quando cruza aqui ao broncofonte, né? Mas, na verdade, ele tem que ficar aqui, geralmente 2 centímetros abaixo, tá? Isso previne complicações relativas ao próprio catéter, relacionadas à disfunção, e, como eu falei anteriormente, previne o paciente de evoluir com trombose e, consequentemente, estenoses e oclusões venosas centrais, o que complica muito o tratamento desses pacientes. Há pacientes que têm estenose venosa central e não têm história de catéter? Sim, mas a casuística ela é muito pequena, tá? Em torno de 1 a 10% dos pacientes. Esses pacientes têm esse tipo de problema com relação à fístula, né? A fisiopatologia do aparecimento das estenoses venosas centrais em pacientes com fístula, ela não é muito clara, mas acham-se que tem relação com fluxo sanguíneo venoso elevado ou elevação da pressão no local da veia, próximo à veia onde foi feita a fístula, né? Então, vamos começar a conversar sobre o tratamento. Então, quando tratar as estenoses venosas centrais, né? A gente trata todo mundo, né? Trata pacientes assintomáticos. Então, por exemplo, o paciente tem uma fístula arteriovenosa e aí vai fazer um exame diagnóstico, encontra uma estenose na veia subclávia, mas esse paciente assintomático, ele merece ser tratado? É indicado o tratamento? Não, não é indicado o tratamento. O tratamento de estenose venosa central, ele é indicado apenas em pacientes sintomáticos, tá? Com uma estenose acima de 50% nas veias que eu citei anteriormente, ou pacientes com circuito de diálise hemodinamicamente comprometido, isso significa com hipertensão venosa, ou fístulas arteriovenosas que são realizadas no membro, o paciente tem uma estenose venosa central e essas fístulas acabam não maturando, tá? Então, a indicação de tratamento hoje em dia, ela é para pacientes que têm sintomas. E quais são os sintomas, né? Os sintomas dos pacientes com estenose venosa central, ele tem íntima relação com o local de obstrução. Então, pacientes que têm obstrução, estenose na veia subclávia, na estenose acima de 50%, geralmente eles têm a sintomatologia relacionada ao membro do lado da veia, né? Então, é um edema do membro, ou às vezes sinais de hipertensão venosa na extremidade correspondente ou no tórax, tá? Aqueles pacientes que têm acometimento do tronco braquicefálico, ele já acaba afetando a drenagem do tórax e da face do mesmo lado. Então, esses pacientes geralmente podem ter edema do braço, hipertensão venosa do braço, face e pescoço do mesmo lado, tá? Já aqueles pacientes que têm comprometimento da veia cava superior, o acometimento, a sintomatologia geralmente é bilateral, acometendo os 2 membros superiores, o tórax em geral, aparecimento de circulação colateral, né?
problemas de edema em face e pescoço, além, né, se for um quadro agudo, esse paciente pode ter uma síndrome de cava superior e ter sintomas relacionados à parte respiratória e sintomas neurológicos, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, pacientes sintomáticos relativos a edema, né, como principal sintoma, são só 50% dos pacientes, tá? Então, metade dos pacientes, eles têm sintomas relacionados a edema e metade podem não ter esse tipo de sintoma. Quando a gente fala sobre tratamento, que é o objetivo aqui da aula, nós temos duas possibilidades, como em qualquer outro tratamento relacionado à cirurgia vascular, né? Então, ou você faz o procedimento por técnica endovascular, ou você faz o procedimento por técnica cirúrgica aberta. A recomendação, hoje em dia, da grande maioria dos guidelines, é tratar as estenoses venosas centrais, que é relacionadas a pacientes com diálise, por técnica endovascular, tá? Para isso eu trouxe esse artigo, foi um artigo recente, né, publicado, um artigo de revisão, uma meta-análise também, publicado em 2017, que comparou o tratamento cirúrgico aberto com o tratamento cirúrgico endovascular para aqueles pacientes com síndrome de cava superior, tá? Isso aqui era um tratamento exclusivo da cava superior, tá bom? E isso aqui é importante, né? Que a etiologia era benigna e, como eu falei anteriormente, a grande maioria desses pacientes, eles tinham a síndrome de cava superior relacionada a catéteres venosos centrais. Então, o que ele achou, né? Ele achou isso aqui, que a patência primária, né, era muito semelhante entre a cirurgia aberta e a cirurgia endovascular ao médio prazo. Então, por ter uma patência primária semelhante ao médio prazo e ser um tratamento muito menos invasivo para o paciente, a terapia endovascular se tornou a terapia de escolha para síndrome de cava superior e, consequentemente, para pacientes portadores de estenoses ou obstruções na subclave e no tronco braquicefálico de etiologia benigna, que é o tratamento que nós estamos conversando aqui na aula. Isso a Bruna já falou e é uma coisa muito recorrente nos pacientes que têm, sofrem intervenção venosa, né? É que eles precisam de um segmento regular, porque o número de reintervenções ele não é pequeno para você manter a patência a longo prazo. Isso acontece também aqui nesta região. Vou falar um pouquinho agora quais são os elementos essenciais no tratamento, tá? Nós temos dois elementos essenciais no tratamento dos pacientes com síndrome ou com estenose de veia cava superior. É o diâmetro, né? Se eu quero dizer o diâmetro do vaso e o recolhimento elástico, tá? Essas são as duas coisas importantes, tá certo? Por quê? Né? Porque o diâmetro é muito difícil para a gente conseguir ver qual é o parâmetro, né? Qual é a referência de diâmetro em veia central. Porque o que acontece? Esse diâmetro ele é muito mutável. Se você utiliza como a grande maioria utiliza a venografia para você escolher o seu balão de angioplastia, você está errando na grande maioria dos pacientes, né? Porque através da venografia você não consegue ver o trombo parietal. O paciente geralmente ele tem, quando o sangue ele flui com uma velocidade mais baixa na próxima parede do vaso, isso faz com que o lúmen seja menor. Você veja um lúmen menor, porque o sangue tende a ir para a parte central, né? E mudanças na pressão intratorácica acabam modificando o diâmetro do vaso. Então, a venografia como um método para a escolha do material que você vai utilizar para o tratamento não é o mais adequado, porque na grande maioria das vezes ela subestima o diâmetro do vaso. Então, quando ela subestima o diâmetro do vaso, você acaba subestimando o tamanho do seu balão e o tratamento ele se torna um tratamento não muito adequado. Porque o mais importante no tratamento das estenoses venosas centrais é você ganhar um lúmen adequado, é ganhar uma área adequada. Se você utilizar um balâmetro não compatível com o diâmetro do seu vaso, você pode ganhar uma área inadequada. Ou se você utilizar um balão maior do que o diâmetro do seu vaso, você pode romper o vaso e é uma complicação muito grave, tá? Então, hoje em dia, o ideal é que se use o IVUS para a realização desses procedimentos. Por quê? Porque com o IVUS você consegue medir o tamanho do vaso, você consegue avaliar as variações desse vaso frente à mudança de pressão torácica com a respiração ou com tosse, etc.
E, além disso, você consegue acompanhar o tratamento, né? Por quê? Porque depois que você faz angioplastia, você passa o AIVOS e você consegue medir a área que você tem, né? E o ideal é que você tenha uma área adequada, né? Que você ganhe área, né? De acordo com o balão que você tá utilizando, tá? Então, a recomendação hoje em dia para que você faça todos os procedimentos e escolha os seus materiais para esse tipo de tratamento através do ultrassom intravascular, tá? Uma outra coisa importantíssima, que é um fator clínico próprio do paciente que nos leva a saber se nós estamos utilizando o balão de diâmetro adequado, é o desconforto, tá? Toda vez que o paciente sente desconforto, significa que alguma coisa está acontecendo. Então, o ideal é que, se o paciente sente desconforto, não aumentar o diâmetro do seu balão, porque se você aumenta o diâmetro do balão, a probabilidade de ruptura aumenta, né? Toda vez que se tem o desconforto, recomendado é que você empurre o balão um pouco mais distal, faça uma flebografia de controle para ver se não tem extravasamento, e aí continue o seu procedimento sem aumentar o tamanho do balão. Quando eu falo de recolhimento elástico, essa é uma parte muito interessante, muito importante da aula, né? Por quê? Porque o recolhimento elástico, ele, como definição, né? Esse é um artigo muito bom, todo mundo que trata desse tipo de paciente deveria ler, é um artigo muito interessante, foi publicado na Radiology em 2016, que o recolhimento elástico ele é classificado como uma recorrência da estenose, tá? De 50% ou mais. Mas esse dado aqui é o mais importante. Você tem que ter feito uma angioplastia adequada. Se você não realizar uma angioplastia adequada, não tem como você falar em recolhimento elástico. E para você realizar uma angioplastia adequada, você tem que saber o diâmetro do vaso que você vai tratar. Porque você tem que escolher o balão com o diâmetro adequado. Além disso, você precisa também avaliar se o paciente ganhou a área adequada, né? Então, se o paciente ganhou a área adequada, você escolheu um balão adequado e na flebografia de controle houve um recolhimento, né, de estenose acima de 50%, aí sim você pode falar de recolhimento elástico. Mas olha o dado importante que esse artigo nos mostra, né, que ao longo do tempo, né, o que ele fez, né? Qual foi a metodologia primeiro desse artigo? Então, ele pegou 2 grupos de pacientes, né? Então, ele fazia angioplastia venosa em todos os pacientes, e aí ele identificava, depois de um período de 5, 10 e 15 minutos, se houve ou não recolhimento elástico, tá? Se os pacientes tiveram recolhimento elástico, ele não fazia mais nada e acompanhava. E os pacientes que não tiveram recolhimento elástico, ele colocou num outro grupo. Então, ao longo dos anos, do tempo, né, na verdade, de meses, o que ele encontrou? Ele não encontrou diferença significativa na patência das fístulas, daqueles pacientes que tinham ou naqueles pacientes que não tinham recolhimento elástico. Acho que isso é um dado muito importante, né? Porque o recolhimento elástico, quando a gente está falando de artéria, é igual à colocação de stent, tá? Mas nós sabemos aqui, né, que todo mundo que trata esses pacientes sabe que o stent de nitinol, quando você coloca nessas veias, é uma complicação. Por 2 coisas. Primeiro, a taxa de patência desses stents a longo prazo ela é muito ruim e é muito mais difícil você conseguir reintervir num paciente que já tem stent do que naquele paciente que não tem. Então, talvez a gente precise avaliar melhor o nosso tratamento nas estenoses venosas centrais, principalmente relativo ao recolhimento elástico. Naqueles pacientes que têm um fluxo anterógrado adequado, tem uma ausência de circulação colateral na flebografia de controle e tem uma abertura adequada do balão com resolução da cintura fibrótica, talvez nesses pacientes, mesmo que haja um recolhimento elástico, a gente possa observar, não implantar o stent, né? Por quê? Porque mesmo que a gente precise intervir, essa intervenção ela é muito mais facilitada sem o stent. Por isso, o stent de nitinol, nesse segmento, ele está sendo abandonado, né? Porque já sabe que ele vai causar uma complicação. E talvez ele não seja nem necessário, né? Por causa dessas observações aqui, que a taxa de patência da fístula não muda se você deixa ou não deixa o recolhimento elástico. Acho que isso aqui é um dado muito importante, né? É a conduta que o grupo tem atualmente, né? Usar
o stent de nitinol, na grande maioria das vezes, na raridade, né? Não sair colocando direto toda vez que você acha que faz uma angioplastia, tem um pouquinho de restenose ali, aí você já coloca o stent. Não, essa conduta é antiga, não deveria ser mais utilizada, tá? Então, quando a gente fala sobre tratamento, né, as angioplastias, o recomendado, como a Bruna falou para as fístulas no tratamento de veias periféricas anatomosas, o recomendado ainda é a angioplastia com balão, né? Só que a angioplastia com balão, ela tem uma taxa de patência muito ruim, né, a longo prazo, né? Então, se vocês verem aqui nas estenoses venosas centrais, tem uma taxa de patência em torno de 29% num período de 6 meses, tá? Mas olha que dado interessante, né? A angioplastia com balão de alta pressão, né, já faz com que essa taxa de patência se eleve para 60% em 6 meses, e uma taxa de patência secundária também de 60% em um ano, desde que você não coloque stent, porque o stent complica a reintervenção, tá? Então, só com a angioplastia com balão de alta pressão nesse segmento, as taxas de patência melhoram num período aí de acompanhamento de até 1 ano. Então, qual é a recomendação para eu implantar o stent, né? Estenose residual grave ou recorrência num período menor do que 3 meses. Essa geralmente é a recomendação, tá? Mas a gente está tendendo hoje em dia a não implantar o stent e fazer uma angioplastia com medidas adequadas e tolerando um pouco mais o recolhimento elástico relacionado às angioplastias. Tá? Qual é o problema do stent de nitinol? O sucesso técnico dele é muito alto, né? Claro, você coloca ali e você abre, né? Melhora o sucesso técnico. Mas a patência primária é desapontadora em 1 ano e a patência secundária também é modesta, tá? Mas só por isso já é ruim, mas esse dado aqui é extremamente importante. Ele dificulta muito as reabordagens. Principalmente depende muito do local onde você coloca. Stents colocados aqui na veia subclávia, eles podem fraturar ao longo do tempo. E stents fraturados são muito, muito difíceis de serem reabordados, principalmente se tem relação com a oclusão. Tá certo? Esse aqui é um dado do SIR, publicado em 2016, no qual ele fala sobre a patência dos três procedimentos, né, das 3 modalidades terapêuticas: a angioplastia com balão de alta pressão, o stent convencional de nitinol e o stent revestido, que eu não falei ainda agora, né? Então, qual é essa pervedade? Então, vocês podem ver aqui em 12 meses, a pervedade da angioplastia é em torno de 53% daqueles pacientes que fazem angioplastia de alta pressão, com balões de alta pressão. Olha a pervedade do stent, ela é muito menor, é em torno de 34%, mas nós conseguimos ganhar perviedade com os stents revestidos, tá? Então, stents revestidos nesse segmento, eles não têm só indicação para quando há ruptura, né? Por esses dados aqui apresentados, talvez seja a melhor indicação para o paciente, né? Naqueles pacientes que você faz uma angioplastia, mas aí tem um recolhimento elástico muito importante, não tem como você deixar aquilo, talvez seja melhor você colocar um stent revestido do que um stent de nitinol, porque a patência desses stents a longo prazo ela está sendo melhor, tá? E o balão com droga, né? Será que o balão com droga, neste segmento, a Bruna já muito bem falou sobre o uso do balão com droga na parte periférica, mas nesse segmento, será que tem alguma coisa sobre o balão com droga na tentativa de melhorar esse resultado aqui de 12 meses? Então, nós temos, na verdade, 2 estudos, né, sobre balão com droga, 2 estudos mais recentes, um publicado em 2015 e o outro publicado em 2017, sobre o balão com droga nesse segmento. E o que eles mostraram, né? Como eu falei para vocês, ó, esse aqui foi o que eu falei anteriormente. Eram 32 lesões, mas 6 lesões eram axilares. Então, a axilar não faz parte das estenoses venosas centrais, então elas precisavam ser removidas desse estudo, tá? O acompanhamento foi num período médio aí de 18,4 meses. E o que ele achou como desfecho principal, né? O balão com droga prolongou o intervalo das estenoses de 4 a 9 meses, que é o achado condizente com a parte periférica.
Esse é um outro estudo publicado em 2017. Foram 40 pacientes, né, 20 pacientes em cada grupo, com acompanhamento, ele separou em 2 grupos, né, um com balão com droga e o outro com balão de alta pressão, e o acompanhamento médio foi em torno de 180 dias. O que ele encontrou? Que o período livre de intervenção, num período de 6 meses, foi significativamente melhor no grupo com balão com droga. Tá? Mas eu acho que são 2 estudos apenas, né? Uma casuística extremamente pequena, foram 26 de um lado e 20 do outro, né? Então, não sei se a gente consegue tirar alguma conclusão da utilização ou não do balão com droga nesse tipo de paciente, tá? Outra coisa importante é que os balões com droga, o maior diâmetro que temos disponíveis no mercado é em torno de 12 milímetros, né? Então, para veias maiores que isso, você teria que você não consegue fazer a terapia correta, né? Que seria a angioplastia adequada e depois colocar a droga, né? Você teria que fazer a angioplastia, colocar a droga e depois usar um balão de alta pressão para expandir mais o vaso, né? Porque é muito mais importante que você tenha um lumen adequado do que você coloque a droga. Então, é muito controverso, é muito mais controverso do que foi discutido anteriormente a utilização do balão com droga nesse segmento, tá? Eu vou apresentar um caso, né? Para não ficar mais prolongado a aula, sobre a técnica que temos na angioplastia de veias centrais, tá? Então, esse aqui é um paciente nosso que tinha uma história de um permicate na veia jugular interna do lado esquerdo e uma fístula que não maturava, tá? Esse permicate ele já estava vindo com um período de disfunção, tinha vezes que dialisava muito bem, tinha vezes que não dialisava muito bem. E aí foi solicitada a nossa avaliação e aí a gente fez a imagem, né? Foi para a sala de hemodinâmica e aí tirou o permicate, né? Colocou um introdutor e foi vista essa imagem, né? Uma estenose gravíssima com importante rede de circulação colateral, né? Uma estenose aqui na junção dos troncos braquiocefálicos e indo para o terço proximal da cava superior, tá? Então, aqui, qual é a técnica que é recomendada para esse tratamento? Primeiro, não vai já direto, né? Se você tiver o IVUS, é o ideal, né? Como eu falei anteriormente, porque você consegue fazer a medida. Mas o ideal é que você não vá já direto com o balão que você quer tratar. Então, achou uma veia lá de 12 milímetros, já não vai direto com o balão de 12, né? Porque a probabilidade de ruptura ela é muito maior. Então, inicie o seu procedimento com um balão menor, né, que ajuda a passar os seus dispositivos de maior calibre. Esse balão menor pode ser um balão semicomplacente, não há necessidade de ser um balão de alta pressão, tá? Então, você inicia a dilatação com um balão menor e assim vai subindo progressivamente até atingir o diâmetro que você acha correto para o paciente ou, como eu disse anteriormente, o paciente apresente desconforto. Se o paciente apresentar desconforto, a probabilidade de ruptura, se você persistir aumentando o seu balão, ela é muito alta, tá? Então, nós fomos aumentando sequencialmente esse balão, né? Esse balão aqui, se eu não me engano, tinha 12 milímetros e quando a gente dilatou para 12, o paciente teve dor, tá? Então, rapidamente, nós fizemos a angiografia de controle e essa é a angiografia de controle, tá? É um resultado ideal, né? Não é um resultado ideal, né? A gente consegue ver aqui um pouquinho ainda de circulação colateral, há um pouquinho de restenose, né? Mas foi o suficiente para o paciente, tá? Colocar um stent aqui significa que a gente teria que colocar um stent nesta posição aqui do terço médio distal da cava e subir com ele para esse lado de cá, né? Isso já complica todo o lado de cá, tá? Então, o que a gente optou com a conduta mais utilizado hoje em dia foi aguardar, né? E esse paciente evoluiu muito bem, já está com um acompanhamento em torno de 3 meses, a fístula maturou, né? E resolveu o problema do paciente sem a necessidade de implante de stent, tá? Então, concluindo, né? É uma coisa que precisa ser muito bem discutida, né? Porque grande parte do problema do paciente que tem estenose ou oclusão venosa central, ele está com catéter. Então, a prevenção ela é muito adequada, tá?
fazer com que os pacientes não utilizem catéter, passar os catéteres de maneira adequada, colocar o catéter na posição adequada, ela é essencial para o paciente para prevenir esse tipo de complicação, porque como já foi dito anteriormente também, tratar esses pacientes, né, mesmo que você faça angioplastia ou tratamento de trombectomia, com associação com estenose venosa central, ela é muito mais grave e a probabilidade de insucesso aumenta muito. Evitar a utilização de stents. Então, mesmo que tenha algum grau de restenose, deixa essa restenose lá, observa, né? Claro que não é um negócio lá que foi de 80% por 90%, eu não tenho o que fazer, né? Mas se você tiver uma restenose ali em torno de 50%, deixa isso aí, observa, avalia, veja, mais tranquilo para o paciente, porque colocar o stent é uma complicação porque tem um resultado ruim e uma complicação porque dificulta muito o tratamento, tá? Levar bem em consideração a técnica que você vai fazer, né? Então, quando a gente fala sobre a técnica, utilizar o AIVUS para medir a sua veia de maneira adequada, começar a angioplastia com balões menores e subindo progressivamente, já não partir para um balão só único de 16 e vai lá e rompe a veia e aí a coisa complica, tá? Balão com droga nesse segmento tem mais controvérsia do que o que foi discutido anteriormente, tá? Nós esperamos ainda melhores resultados, nós esperamos ainda melhores balões com maiores diâmetros e nós esperamos ainda estudos mais robustos com maior número de pacientes. Então era isso que eu queria falar. Obrigado. Parabéns, Cento, excelente. Vamos falar agora de trombose aguda de fístula. Vou chamar o Rafael Noronha. Na sequência, a gente começa a discussão dos temas abordados. Rafa? Ativar o áudio. Boa noite, pessoal. Deixa eu voltar aqui. A gente vai falar agora um pouco sobre o tratamento da trombose aguda de fístulas arteriovenosas. Dando continuidade nos temas de hoje, na intervenção em fístula de hemodiálise. Como foi falado aí, como a Mariana iniciou a apresentação de hoje falando, a doença renal crônica hoje em dia no mundo, ela vem aumentando de prevalência na população, com o envelhecimento da população, né? E um acesso de hemodiálise adequado é fundamental para esses pacientes, para que eles possam realizar adequadamente a sua hemodiálise. A gente sabe que nesse contexto, por mais cuidado que a gente tome com a fístula e realize angioplastia das estenoses, realize vigilância, monitoramento das fístulas, para evitar que elas trombosem, para tentar manter pérvio esse acesso, às vezes isso não vai ser possível, né? Então, em algumas situações, a fístula vai trombosar mesmo nos melhores serviços e com os melhores cuidados. A trombose, inclusive, é a principal causa de perda permanente do acesso de diálise, né? Ela pode corresponder até 85% dos casos de perda permanente do acesso de diálise. E quando há trombose da fístula, a gente tem que tentar, mesmo assim, salvar esse acesso, porque ele é precioso para o paciente, ele é finito, principalmente se o paciente for jovem. As diretrizes do CADOC, né, da National Kidney Foundation, elas preconizam que, após estabelecida a trombose do acesso, né, deve ser realizada o seu tratamento de acordo com a expertise local. Então, pode ser utilizada a técnica cirúrgica ou técnica endovascular. Hoje em dia, a gente sabe que a intervenção percutânea, né, as técnicas endovasculares, têm sendo utilizadas como primeira escolha, porque elas são minimamente invasivas, né, elas permitem uma resolução imediata do problema, uma utilização do catéter logo após o procedimento, da fístula logo após o procedimento, sem necessidade de implante de catéter venoso central, e numa mesma sessão já é possível tratar as estenoses subjacentes que são responsáveis pela trombose desse acesso. As técnicas cirúrgicas, elas são reservadas para algumas situações especiais, principalmente para aqueles casos de insucesso da abordagem percutânea ou em casos em que
se acredita que a técnica percutânea não vai ter muito sucesso, por exemplo, em casos de fístulas aneurismáticas com volume de aneurisma muito acentuado, onde é difícil tratar por meios apenas endovasculares. Aqui é de acordo com as... Então, uma vez estabelecida a trombose de fístula, está indicado o tratamento. E quando é que está contraindicado o tratamento? Isso aqui são as diretrizes do SIR, da Society for Interventional Radiology, e as únicas contraindicações absolutas para a trombectomia de fístula arteriovenosa são infecção de prótese ou celulite do tecido acima da prótese, ou trombose de uma fístula com ulceração da área de canulação. Todas as outras contraindicações são relativas e não excluem necessariamente a realização do procedimento. Aqui é importante fazer algumas diferenciações entre fístulas com prótese e fístulas com veia nativa. A gente sabe que as fístulas com veia nativa, como foi dito pela Bruna, as estenoses se localizam dependendo do tipo de fístula, né? Nas fístulas radiocefálicas, que é esse tipo aí do desenho. O principal, as estenoses normalmente ocorrem, na maioria das vezes, na anastomose, né? No lado venoso da anastomose. Nas fístulas braquiocefálicas, elas podem ocorrer na anastomose ou até ser múltiplas estenoses ao longo da fístula, mas com bastante frequência elas ocorrem no arco cefálico, que é onde a veia cefálica se chega na veia subclávia. Nas fístulas braquiocefálicas, essa estenose com mais frequência ela ocorre ao nível do swinging point da veia basílica. Já nas próteses, o local principal de estenose, na maioria dos casos, é a anastomose venosa da prótese de PTFE. Com relação ao tratamento endovascular, nos casos de trombose aguda, as fístulas de veia nativa normalmente são mais difíceis de realizar trombectomia, porque essas veias têm paredes irregulares, têm áreas de dilatação, áreas de estenose, às vezes áreas com aneurisma. As próteses são um pouco mais fáceis, mas a perviedade, aí falando principalmente de perviedade primária das fístulas nativas após trombectomia, ela é superior à perviedade das fístulas com prótese. E aí é importante, e essa última linha de cada lado aí, que é o tempo para a trombectomia. Existe um estudo recente aí que demonstra que para os melhores resultados em termos de perviedade para fístulas nativas ocorre quando essa trombectomia é realizada nas primeiras 24 horas após a trombose do acesso. Então, uma vez diagnosticado o acesso, para fístulas de veia nativa, tentar realizar a trombectomia o mais breve possível, de preferência dentro dessas primeiras 24 horas, não que isso impossibilite ou contraindique a realização caso o paciente chegue um dia depois ou 2 dias depois. Já para prótese, para tromboses de acesso com veia, com prótese de PTFE, essa necessidade, essa urgência, ela não é tão importante quanto para veias. Então, aqui a gente vai falar um pouco da técnica, né, para realizar a trombectomia, e é importante saber que existem inúmeras técnicas de trombectomia, existem algumas lies and wait, que é basicamente puncionar a fístula, infundir fibrinolítico, esperar um tempo esse fibrinolítico agir, aí sim leva o paciente para a sala de hemodinâmica e tenta macerar esse trombo com um catéter balão, técnicas de aspiração com introdutores de calibre maior. Então, enfim, existem diversas técnicas. A gente vai falar um pouco da maneira que a gente faz no nosso serviço. Então, o primeiro passo que a gente acha que é fundamental é a realização pelo próprio intervencionista, né, pelo próprio cirurgião endovascular, do ultrassom intraoperatório, né, imediatamente antes da realização do procedimento e durante o procedimento e após o procedimento. Isso é importante para avaliar o fluxo arterial, a localizar as estenoses ao longo da fístula, observar a extensão da trombose e, observando a extensão da trombose, escolher o melhor sítio para a punção dessa veia, guiar a punção e, após o procedimento e durante mesmo o procedimento, avaliar o resultado da trombectomia. Com relação ao sítio de punção, existem diversas opções. Uma opção é a punção arterial, né? A gente, no nosso serviço, a gente tem preferência pela punção venosa, mas a punção arterial, seja da artéria braquial, seja da artéria radial, também é possível. Então, com relação à punção venosa, e aí é importante a realização do ultrassom intraoperatório. Então, você fez o ultrassom e identificou que o seu trombo está localizado ali próximo da anastomose, e você tem um segmento proximal de veia bom.
sem trombo. Então, você realiza a punção no sentido retrógrado ao fluxo sanguíneo e realiza a sua trombectomia dessa maneira. Por outro lado, você fez seu ultrassom intraoperatório ali antes do procedimento e identifica que seu trombo, a quantidade maior de trombo, ela está localizada na veia proximal e você tem um segmento de veia perto da anastomose que está boa, que está íntegra, que não tem trombo, e aí você pode realizar a sua punção no sentido anterógrado em relação ao fluxo sanguíneo. Em alguns casos, e aí em próteses acontece quase todas as vezes, a trombose ela está acometendo toda a área de punção. Você não tem um segmento bom de veia para puncionar, e aí, nesses casos é necessário realizar, se for puncionar a veia, uma dupla punção venosa no sentido anterógrado e retrógrado. Muitas vezes a gente tem preferência, principalmente se a veia não for muito calibrosa, se a veia não for muito dilatada, a gente tem preferência de realizar a punção com kit de micropunção. A partir daí, colocou o introdutor, você já pode heparinizar o paciente. E aí, uma vez colocado o introdutor, você vai realizar a trombectomia. Existem, como a gente falou, diversos métodos de trombectomia, aquelas farmacológicas, farmacomecânicas, onde a utilização de fibrinolítico ocorre em conjunto com a utilização de alguns dispositivos, ou mesmo balões para macerar e aspirar o trombo, ou a trombectomia meramente mecânica, sem utilização de agentes fibrinolíticos, que hoje em dia tem a vantagem, né, de diminuir a incidência de complicações hemorrágicas. Você faz o procedimento apenas com dispositivos de trombectomia. E esses dispositivos, a gente tem vários no mercado, uma série de dispositivos. Fora do Brasil é muito utilizado um dispositivo chamado Arotrerotola, a gente não tem ele aqui. No nosso serviço a gente tem experiência com a utilização do Índigo e do Angiojet. Então a gente vai mostrar depois um caso para vocês com a utilização de um desses dispositivos. Uma vez realizada a trombectomia, é muito importante lembrar que existe, na maioria das vezes, em 90% dos casos, uma estenose subjacente que precisa ser tratada, né? Em apenas menos de 10% das vezes não existe, você não identifica estenose. Esse paciente teve uma trombose da fístula por hipotensão, às vezes em intraoperatório de alguma outra cirurgia, fez uma hipotensão, trombosou a fístula por compressão exagerada do acesso, algum outro motivo que levou à trombose da fístula que não foi uma estenose. Isso é incomum. A maioria das vezes você vai ter que identificar e tratar a estenose, o que é uma das vantagens da técnica endovascular, que você já faz tudo no mesmo tempo. E para tratar a estenose dessa fístula, alguns itens muito importantes são o balão de alta pressão, os balões farmacológicos e, em algumas vezes, os stents. Então, aqui a gente vai. Por que a gente precisa usar balão farmacológico? Isso aqui é um estudo interessantíssimo, onde foram tratados 230 lesões estenóticas em pacientes com fístula arteriovenosa, e os autores observaram que mais da metade das lesões apenas abriu quando foram feitas pressões acima de 15 atm. Ou seja, muitos balões convencionais não chegariam perto ali no limite. 20% das fístulas nativas só abriram quando a pressão era superior a 20 atm. Em quase 10% das fístulas com prótese, a estenose só abriu com pressões acima de 20 atm, ou seja, balões convencionais, balões de angioplastia não complacentes convencionais, não abririam muitas dessas fístulas. A gente pode ver aqui nesse gráfico. O primeiro gráfico corresponde ao total de lesões, né, o total de pacientes. O segundo, as fístulas com veia nativa, a terceira, as fístulas com prótese. Então, a gente pode ver aqui que um grande número de pacientes precisou de pressões elevadas no balão, de 15, 20, 25, até 40 milímetros de mercúrio, para abrir essas estenoses. E nos casos em que eu fiz uma angioplastia com um balão convencional e abriu, preciso botar o balão de alta pressão? Não, se já abriu, abriu. Mas o que a gente quer frisar aqui é que para essas estenoses de fístula, que são estenoses mais rígidas, muito mais fibróticas, muito mais difíceis de abrir do que uma estenose aterosclerótica, o balão de alta pressão é um aliado fundamental e é importante que ele esteja disponível para utilização. Então, aqui a gente tem diversos materiais que a gente pode utilizar, né? Alguns balões que a gente utiliza. E a gente pode observar aqui que eles chegam a pressões de até 39 milímetros de mercúrio, né? Então, a gente consegue abrir toda essa gama de estenoses com esse tipo de dispositivo.
Com relação aos balões farmacológicos, eu não vou me deter muito porque a Bruna já falou sobre isso, mas apesar de não ser consensual ainda haver algumas evidências em contrário, a gente vê que um volume substancial de literatura hoje em dia apoia a utilização desses dispositivos para o tratamento da estenose de fístula com melhora, principalmente da perviedade primária dessas estenoses. E por último, os stent grafts, né? Os stents, né? Que quando a gente fala de stent em fístula, na fístula, a gente está falando principalmente de stents revestidos, né? De stent grafts. A gente não utiliza eles de rotina, não utiliza, evita, inclusive nas áreas de punção, a gente deve evitar, e acaba utilizando na área de fístula apenas em casos de recoil que não resolve mesmo, recoil severo que não resolve com angioplastia, com balão de alta pressão. Ele abre, depois refaz a estenose. Em casos de ruptura, e aí eu gosto de salientar que é importantíssimo ter um stent revestido em sala, porque, como a gente viu, são estenoses rígidas, são estenoses que abrem com pressões muito elevadas, e não é raro a gente encontrar uma ruptura venosa. Essas rupturas ocorrem com certa frequência, e muitas vezes ter um stent revestido ali disponível em sala salva a fístula do paciente, salva o acesso, evita que você tenha que abordar e muitas vezes ligar essa fístula, ou partir para uma abordagem cirúrgica para tentar rafiar essa fístula. Outra situação que também a literatura às vezes apoia a utilização de stent revestido são estenoses na anastomose, na via de deságue, no outflow de fístulas protéticas, também existe alguma certa evidência, e aí valeria um capítulo à parte, as estenoses do arco cefálico, que são muito difíceis de tratar. Mas se ficar alguma mensagem aqui, é que para as estenoses de fístula, a maioria das vezes a gente resolve só com balão, mas que precisa ter um stent, principalmente por causa de recoils importante, recoil severo ou ruptura. Então, vou mostrar aqui um caso que a gente fez, um caso bem padrão. Um paciente chegou para tratamento, a gente fez ultrassom, identificou uma fístula braquiocefálica no membro superior esquerdo, uma área extensa de trombose pela fístula. A gente foi achar uma área de veia boa lá em cima, quase no suco da autopeitoral, ali lá bem proximal tinha uma área de veia que não tinha trombo no seu interior, uma área compressível. Deu para realizar o tratamento com uma punção, apenas uma punção no sentido retrógrado da fístula arteriovenosa. Aí no vídeo ainda dá para ver o trombo no interior da veia, né, da veia cefálica. E aí um pouquinho mais para frente ela já começa a se tornar um pouco compressível e aí ela já está melhor, já não tem mais trombo no seu interior, já a veia já está compressível, já é uma área que dá para puncionar. Então a gente realizou essa punção bem proximal, no sentido retrógrado ao fluxo. Primeira coisa que a gente faz é transpor toda a área de trombose até chegar na artéria, faz uma arteriografia, estuda como é que está a artéria proximal, a artéria distal, né, na mão, e aí realiza a trombectomia. E aí pode ser utilizado qualquer um daqueles dispositivos que a gente comentou, a gente usa, né, o Índigo ou o Angiojet e realiza a trombectomia desse segmento. Vai progressivamente, né? Nesse caso a gente usou o Índigo, foi aspirando de proximal para distal, vai limpando a veia, né? Tirando coágulo. Até então ainda não havia sido utilizado o balão nesse momento. E aí após a última passagem a gente vê que houve um bom resultado da trombectomia e a gente identifica logo ali após a anastomose uma estenose grave, que foi o que causou a trombose desse acesso, né? E aí a gente parte para o tratamento dessa estenose foi feito com um balão de alta pressão, e aí depois você pode ou não utilizar um balão farmacológico, dependendo também das suas condições no local, né? E realiza, por fim, o estudo de todo o resto da fístula até o átrio, para ver se não tem nenhuma estenose proximal que passou aí desapercebida também na inominada, na cava, enfim.
Então, os resultados aqui, é um levantamento de vários estudos, a gente vê que os resultados da trombectomia para o tratamento da trombose aguda de fístulas arteriovenosas é excelente. E aí, de estudos que têm mais de uma década, de 2008 até estudos mais recentes, 2019 e já estudos de 2020, com técnicas de sucesso nesse procedimento que são em torno de 90%, a maioria dos artigos índices de sucesso maior que 90%, independente da técnica utilizada, né? Então, a gente vê aqui que técnicas diferentes, dispositivos diferentes utilizados, mas a taxa de sucesso é alta. Então, a gente vale a pena investir, vale a pena tentar salvar a fístula, porque ela é muito importante para o paciente. Quando a gente pensa em perviedade após trombectomia, a gente vê que a perviedade primária ela varia bastante. Em 6 meses ela vai de 40% até quase 80%, dependendo do estudo. Em 12 meses de 20% a 60%. E aí você pode até achar que, veja, para fístula tá ótimo isso, mas você pode até achar que a taxa de perviedade ela é baixa. Mas aí essa é a perviedade primária. Quando você vai para a perviedade primária assistida, os índices já melhoram, né? Vão em um ano, 12 meses, de 30% a 70%. E quando a gente fala de perviedade secundária, elas melhoram mais ainda, né? A gente vai em perviedades em um ano de 60% a quase 90%, dependendo do estudo, né? Isso apenas enfatiza, reforça para a gente a necessidade de sempre tentar investir, sempre tentar tratar esses pacientes, de preferência antes da fístula trombosar, mas caso ela trombose, tentar salvar essa fístula após a trombose. Isso aqui brevemente é a nossa casuística dos últimos anos. A gente realizou 35 procedimentos de trombectomia em 29 pacientes. O sucesso técnico foi um pouco acima de 90%. Houveram 3 casos que a gente não conseguiu salvar a fístula, eram todos pacientes com fístulas de veia nativa aneurismáticas, já com trombo crônico no interior. A gente não foi possível salvar essas fístulas. Na maioria das vezes, apenas em um caso que a gente não identificou lesão subjacente, estenose subjacente. Em todos os outros foi feita angioplastia e o stent foi utilizado em 17% dos casos, né? E a gente pode ver aqui, ó, 3 complicações, são 3 roturas venosas, e aí você tem que levar em consideração que é uma veia arterializada, então é um baita fluxo, e esses 3 casos foram tratados com stents revestidos, né? Basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que é importante de ficar essa mensagem de que não pode desistir dos casos na trombose de fístula, e que na maior parte da literatura, quando você tem um serviço que tem expertise, que tem aprendeu nos erros, aprendeu com o tempo, aprendeu com a experiência, aprendeu assistindo webinars e lendo livros, você acaba tendo índices bons de perviedade e resultados ótimos com esse tipo de tratamento, mesmo numa situação tão grave quanto essa. Obrigado. Ô, Rafa, parabéns pela apresentação, pelos 3 temas. Acho que a gente pode começar a discussão por blocos. O primeiro bloco foi a da Bruna, falando sobre stent farmacológico. Existe até uma certa controvérsia literária. Acho que uma coisa que não existe controvérsia é o acesso à nossa população, que é uma tecnologia extremamente cara, todos vocês sabem, no balão com droga, o preço é muito elevado, e obviamente não é possível utilizar em toda a população aqui do Brasil, infelizmente. Em relação à segurança do uso do balão com droga, há 2 meta-análises bem recentes, uma de 2019 e uma de 2020, englobando basicamente estudos randomizados. O estudo de 2019, mostrando a utilização de balão com droga em mais de 300 pacientes e balão convencional em mais de 330 pacientes também, não houve aumento significativo da mortalidade entre os 2 grupos em tempos de 6, 12 e 24 meses. Então, mostrando a segurança desse dispositivo. E essa meta-análise de Shen de 2020 também, com mais de 500 pacientes nos 2 grupos, né? 536 no grupo com droga e 530 no grupo de angioplastia sem droga, também mostrou uma equivalência na mortalidade por todas as causas em 6, 12 e 24 meses, mostrando algo
contrário ao estudo de Katsanos de 2018 na elevação da mortalidade em pacientes do grupo tratado com obstrução arterial no grupo femoropoplíteo. Em relação à técnica da utilização do balão com droga, eu queria que o Leonardo Harbin comentasse um pouquinho sobre o preparo do vaso, como é que deve ser feito, isso é importante, e comentar alguma coisa, Léo, sobre o que a Bruna frisou também, sobre a diferença nos achados das meta-análises, algumas achando que a droga é superior e outras meta-análises mostrando que não tem diferença alguma. Léo. Obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Positivo. Consegue? Ótimo. Então, eu vou tentar falar um pouquinho aí por parte, né, do que você me perguntou, né? Parabenizar aí a todos pelas apresentações que foram brilhantes, tá? Tudo muito bem exemplificado, com literatura. Parabéns aí pela iniciativa. Em relação às meta-análises, né, nós temos 5 meta-análises recentes, né? Uma meta-análise específica sobre a estenose no segmento justa-anastomótica, que foi favorável à utilização do dispositivo com droga, e 4 outras meta-análises, né, que compararam o resultado independente do território, algumas incluindo, inclusive, fístulas com prótese e outras incluindo, e outras meta-análises, se eu não me engano, 2 fazendo menção à estenose venosa central. Quando a gente vai avaliar esses resultados conflitantes, né, 2 meta-análises a favor e 2 contras, o que chama bastante a atenção são aqueles estudos, aqueles ensaios clínicos que demonstraram um resultado negativo, né, quando faz referência ao balão farmacológico. Né? São, na verdade, 3 estudos que acabam jogando o resultado do balão farmacológico para baixo, que é o estudo do Malô, o estudo do Hussen e o estudo... Eu não me recordo o nome exato do terceiro autor, né? Enfim. E aí, quando você vai avaliar como que foi feito o preparo desse vaso, né, já entrando aí na resposta da segunda pergunta, a gente nota que esses 3 estudos onde os resultados foram ruins, né, ou não houveram significância estatística, não foi realizado o preparo adequado do vaso, né? A pré-dilatação, quando ela ocorreu, ela foi feita com balão convencional, né? E o Rafael citou aí muito bem o clássico estudo do Trerotola, onde a grande maioria das estenoses das fístulas arteriovenosas, elas precisam ser dilatadas com dispositivos de alta pressão ou com dispositivos farmacológicos, ou com dispositivo de balão com lâmina, né? No caso, o cut balloon. Então, eu acho que a grande diferença do resultado da meta-análise ela se deve por 2 motivos. Né? Um, por conta da falta de preparo adequado do vaso, tá? E segundo, devido ao fato dos estudos serem muito heterogêneos e colocarem no mesmo bolo todos os territórios. Fala sobre estenose venosa central, fala sobre lesão da anastomose do PTFE, fala do swing point, fala de arco venoso cefálico, coloca tudo no mesmo bolo. Né? E eu acho que isso acaba prejudicando o resultado do balão farmacológico, porque, ao meu ver, ele não é indicado para todos esses territórios, ele tem indicações específicas. Por isso que os resultados da meta-análise são tão conflitantes. E em relação ao preparo do vaso e ao tempo de insuflação, né, a gente vê isso fica muito claro no ensaio clínico publicado pelo John Sweeney e no trabalho, né, no trial da Medtronic, publicado ano passado pelo André Holden, o resultado de 12 meses. Na verdade, ele publicou esse resultado de 12 meses esse ano em Leipzig. A gente vê que quando o vaso é bem preparado, e isso fica bem claro no estudo do Sweeney, onde ele
utiliza balões de alta pressão, utiliza os cut balloon com oversize, inclusive bem importante, né? Ele deixa bem claro no trabalho dele que a ruptura controlada do vaso, que é uma coisa que a gente já faz aqui no nosso serviço há algum tempo, e seguida da angioplastia com balão farmacológico, ele traz um resultado excepcional no PVEDAD em 6 meses, em 12 meses. Então, se esse vaso for bem preparado para receber depois o balão com droga, a tendência é que o resultado da sua angioplastia com o dispositivo farmacológico seja melhor. Léo, quanto tempo de insuflação cada balão? De 2 a 3 minutos. Não menos que isso. Na verdade, são 2 pontos importantes. No estudo do André Holden, né, do estudo do IMPACT, ele não cita esse dado, tá? Mas no estudo do Treorotolo, no trial do Lutonix, apesar de do autor não ter encontrado significância estatística em 3, 6, 12 e 24 meses, ele só encontrou significância estatística com 9 meses, ele é bem claro no tempo de insuflação e no tempo de manipulação, né, de chegada do dispositivo até a lesão-alvo. Quanto maior o tempo de insuflação, acima de 2 minutos, maior é o depósito da droga na parede do vaso. Bem como o tempo de trânsito, ele deve ser inferior a 30 segundos. Então, aqui no nosso serviço, a gente usa de rotina 3 minutos. Né? São 2 coisas que a gente usa. A gente sempre superdimensiona um pouco o tamanho do balão que a gente vai usar. A gente tem quase 200 casos aqui de balão farmacológico. A gente percebeu que quando a gente começou a aumentar o tamanho desses dispositivos, usando sempre 1 ou 2 milímetros acima do diâmetro inicial, né, do diâmetro pré e pós estenose, a gente notou que os nossos resultados se tornaram melhores. Né? Então, a gente usa um oversize um pouquinho mais elevado e a gente deixa 3 minutos de balão insuflado. A gente pré-dilata com balão de alta pressão, utiliza o balão farmacológico e depois a gente pós-dilata novamente com balão de alta pressão. Muito bem, Léo, obrigado. Vamos esperar esses resultados, hein? Sim, vamos juntar com os casos do Thiago, aí vão dar quase 300 pacientes. Em breve a gente vai publicar isso aí. Perfeito. Algum comentário da mesa? Rafa, Centro, Bruna? Os convidados, não tem nada chegando. Oi? Posso comentar aqui rapidamente? Claro. Fala, Thiago. Então, acho que o Léo já colocou bastante coisa. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar pelas palestras, foram excelentes. Só acrescentar que já tem dado, ainda não publicado, mas o Lutonix Global Registry também está sendo capitaneado aí pelo Kitru. Ele já chegou nessa conclusão que realmente o preparo do vaso é significativamente estatístico, né? Melhora a questão de perviedade dentro do objetivo primário do trabalho, que é perviedade primária em 6 meses, e existe uma diferença também importante a partir de 2 minutos. Então, 2 ou 3 minutos não teve diferença estatística, mas abaixo de 2 minutos houve também uma redução importante aí em termos dessa perviedade. Então, eu acho que só reforçando isso aí, tudo aí que o Léo já colocou. Perfeito. Obrigado. Passando agora para o bloco do Centofante, que foi a questão da estenose central, a gente cai também num problema econômico da mesma forma que o balão com droga. O Centro citou bem que muitas vezes o padrão ouro utilizado por grande parte dos intervencionistas e cirurgiões é a angiografia intraoperatória, para você ver se ficou satisfatória a tua angioplastia, para localizar onde que seria essa lesão. E ele citou bem que os trabalhos dizem que a utilização do AIVUS seria importante. Acontece que também o AIVUS, da mesma forma que o balão com droga, não é utilizável pela grande maioria dos sistemas de saúde aqui no Brasil.
Tem um artigo holandês de 2016 que justamente compara a utilização do IVUS em 12 pacientes submetidos a angioplastia com colocação de stent, né, em vasos centrais. Ele fala justamente isso, que a angiografia digital ela falha em avaliar realmente se houve um aumento realmente da secção transversa do vaso, avaliado pela angiografia, e a presença de trabeculações intraluminais, mostrando que realmente deveria ser usado em todo o procedimento nessa topografia. Tem um estudo de 2019 do Journal mais recente, não exatamente de fístula, mas pacientes submetidos a implante de stent em vasos ilíacos, sistema venoso ilíaco. Um estudo retrospectivo avaliando 155 membros inferiores em 152 pacientes submetidos a colocações de stent. Então, ele comparou, da mesma forma, o uso da angiografia ou do IVUS. E ele viu que a angiografia falhou em 19% na identificação da lesão, da lesão na região acometida. E o IVUS foi bem superior, tanto na avaliação do grau de estenose, na localização exata, bem como na confluência iliocaval e na zona de ancoragem distal. Então, creio que um dos grandes problemas, e que possivelmente isso interfira na patência e no número de reintervenções nesse território. Eu acho que o Léo e o Thiago queriam comentar alguma coisa sobre a utilização de stents na recanalização dessa região. Então, posso falar? Pode falar. Então, aproveitando aí o seu gancho, primeiro uma coisa que eu esqueci de falar, que você tocou muito bem no ponto, é a questão do custo, né, desses dispositivos. A tendência, né, dos últimos trabalhos, dos últimos trials, é que assim, vem demonstrando que os dispositivos com drogas realmente eles são mais efetivos, né? Eles apresentam uma permeabilidade a médio e longo prazo superior aos dispositivos comuns, né? Aos balões de alta pressão. Porém, uma pergunta que a gente ainda não tem, uma resposta, na verdade, que a gente ainda não tem, é a custo-efetividade desses dispositivos, né? Será que realmente será mais barato fazer uma angioplastia com balão farmacológico do que fazer 2 angioplastias com balão de alta pressão? Existe um estudo do Kitru, né, dentro da realidade na Grécia e dentro da realidade na Austrália, do John Sweeney, dizendo que na realidade do sistema de saúde deles, o dispositivo é custo-efetivo. Se isso vai se tornar uma verdade aqui dentro da nossa realidade, eu acho que ainda tem muito que estudar, né, para poder chegar a essa conclusão. Em relação à estenose venosa central, né, eu gostaria de parabenizar aí ao Rafael, né, pela Rafael não, foi o Guilherme, né? Foi o Guilherme, não é isso? Isso. Então, pela brilhante aula, né? Eu acho que a tendência hoje é tratar a estenose venosa central realmente somente em pacientes sintomáticos e tentar evitar de utilizar stent, né? Porque a perviedade do stent convencional ela é muito ruim, né? Ela chega a ser inferior em 12 meses em alguns trabalhos quando comparados com o balão convencional. Entretanto, os resultados dos stents revestidos eles têm sido bem animadores, né? Principalmente quando é uma lesão curta, né? Quando você está diante de uma lesão curta e você consegue implantar um stent revestido sem ocluir o deságio de uma jugular ou de um tronco braquicefálico contralateral, a perviedade a longo prazo costuma ser bem satisfatória. E em relação ao colocar stent e dificultar a recanalização, a gente teve essa discussão aqui no SAVE ano passado, e foi uma discussão bem interessante, né?
A experiência nossa aqui do serviço é que quando a gente implanta stent, quando vai fazer uma segunda intervenção, as intervenções são mais simples, tá? E aí a gente foi avaliar, né, buscar esses dados dos nossos pacientes, né, anteriores ao SAVE e dos pacientes que nós operamos depois, e nós fizemos 12 recanalizações intra-stentes, nós e a nossa central, 70% de oclusões, e a gente não teve nenhum insucesso. A gente conseguiu recanalizar todos esses pacientes que tinham stent previamente implantado. Então, na nossa casuística aqui, a recanalização intra-stent ela é mais simples, desde que não haja fratura e desde que não haja compressão desse stent no espaço costoclavicular. Tiago? Acho que o Léo já comentou tudo. Acho um ponto importante aí que é sempre descartar a síndrome desfiladeiro torácico, né? Eu acho que essa região ali do segmento médio, terço médio e proximal da subclave, acho que é uma área onde aqui a gente também tende a ter uma indicação mais liberal, e a primeira escolha ali é revestido direto, porque realmente quando fratura é um desastre para tentar recanalizar. E nós temos indicado também a descompressão, né? Obviamente, pacientes que tenham risco e índices de fragilidade aceitável a fazer a costectomia de primeiro arco e por técnica de acesso infraclavicular. Mas eu acho que a ideia é a mesma, evitar stent. Claro que o stent revestido em diferentes áreas, eles têm uma série de desvantagens, né? Cobrir colaterais, às vezes fechar troncos venosos, como foi colocado pelo Guilherme muito bem. E eu acho que isso aí tem que ser ponderado pelo intervencionista, mas eu acredito também que evitar stents nessas abordagens, eu acho que Agora, o grande ponto aqui na prática, não sei na prática de vocês, eu até pedi a sua opinião aqui, as lesões geralmente elas têm um recoil muito importante e é muito raro, às vezes, você realmente só dilatar, né? Tirando essas situações de pacientes mais jovens ou lesões curtas, né, que respondem bem, a maioria das vezes você tem lesões bem extensas e elas não tendem a responder bem com a pré-dilatação. Acho que é isso. Muito bem. Certo. O André tem uma pergunta. Se uma reestenose no arco da cefálica, é melhor colocar um revestido, balão com droga ou alta pressão? Eu acho que obrigado pelos comentários aí, né? Tá. Na verdade, o Rafa, eu acho que pontuou isso na aula dele sobre o arco da cefálica. É uma região de muito difícil tratamento e, além disso, se você escolher errado o balão que você vai utilizar, uma região que tem alto índice de ruptura, inclusive. Eu até ia mostrar um caso aqui, que mais que vai ficar muito extenso, que é um caso que nós fizemos com angioplastia do arco cefálico e o arco cefálico rompeu, né? Então, na nossa experiência, vale a pena já partir para tentar, se você tiver uma reestenose, partir para o stent revestido nessa região, mesmo que ocua algumas colaterais, né? Porque a tendência é de uma melhor perviedade e evitar complicações. Ótimo. Agora, em relação à aula do Rafa de tromboses agudas, eu acho que o grande desafio de todos nós e o ideal seria evitar chegar a essa situação, né? Então, a monitorização durante as sessões de hemodiálise, o segmento, o surveillance é muito importante para justamente evitar essa situação aguda que dá sempre muito mais trabalho. E ele bem pontuou também que uma das situações mais difíceis são aquelas fístulas autólogas com veias muito desenvolvidas e trombos murais antigos, e o salvamento torna-se muito mais difícil. Ele citou a nossa experiência com o dispositivo Índigo. Eu queria que o Douglas, será que o Douglas está aí ou não? Falasse sobre a experiência do grupo dele também. Douglas está aí ou não? Estou aqui. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa, Douglas, está bem? Tudo bem, Kenji. Boa noite. Parabéns aí a todos pelas excelentes apresentações e obrigado aí pelo convite para falar rapidamente aqui da nossa experiência. A gente tem um centro com muito movimento no salvamento de fístulas e
e particularmente do Índigo, a gente desenvolveu um trabalho, né? A gente, a experiência com esse dispositivo já vinha do uso do dispositivo de aspiração na neurointervenção, e a gente utilizava o dispositivo da neuro para oclusões arteriais, para trombose venosa e até mesmo embolia pulmonar antes do lançamento do Índigo. Com o lançamento do Índigo no Brasil, a gente, na ocasião, só existia um único trabalho, que era o do Marcelan, né, publicado em 2018, do JVS, do uso do Índigo em fístula, e a gente resolveu fazer um trabalho prospectivo, seguindo os mesmos parâmetros, para avaliar a nossa experiência com esse dispositivo, a efetividade. Então, o critério de inclusão era que o paciente tivesse uma trombose de menos de 48 horas, né, como o Rafael falou aí, não que seja impossível, mas que piora teus resultados quando essa trombose passa de mais tempo. E eram excluídos os pacientes com sepse ou infecção local na fístula. Como desfecho, a gente queria avaliar o sucesso técnico, o sucesso clínico, o tempo de procedimento, o tempo de trombectomia e também patência primária e secundária, né? E avaliar complicações possíveis. Então, esse N acaba um pouco maior, mas aí esse que está prestes a ser publicado foi a monografia de um dos residentes de um único serviço. Tá? Então, esses foram os doentes que a gente conseguiu seguir em um único serviço. Então, foram feitos 31 pacientes, né, com 39 intervenções, já teve paciente que teve reintervenção, e a gente excluiu aí dessa primeira fase, a gente, na verdade, só está na inclusão os pacientes que tiveram pelo menos 6 meses de seguimento. Tá? Então, desses 31 pacientes, ficaram 22 com pelo menos 6 meses de seguimento, um tempo médio de 243 dias aí de seguimento. Então, a gente teve, dentro desse grupo, a gente teve um sucesso técnico de 85%, né, um sucesso clínico de 82%, o que é bem parecido com o artigo original lá do Índigo, que chegava a um sucesso clínico de 91%, e uma patência primária de 6 meses de 68% e secundária 72%, também bem compatíveis aí com o trabalho original do Índigo e compatível com o relato de outros dispositivos. Uma coisa importante que a gente seguiu nisso aí foi o tempo de procedimento e o tempo de trombectomia. Então, o tempo total médio foi de 87 minutos e o tempo de aspiração de 20 minutos. E uma coisa que a gente viu ao longo do tempo é que, à medida que a gente aprendia a usar melhor o dispositivo, esse tempo diminuía. Então, isso também foi importante. E quando a gente não tem um resultado adequado, como vocês já mencionaram bem, os casos mais difíceis são aqueles não de tempo, mas que têm aneurismas venosos com trombos antigos. Então, nesses casos, a gente teve que, algumas vezes, associar outras técnicas. Então, a gente teve uma taxa de conversão para a cirurgia de 15%, onde a gente teve que fazer também, associar com a embolectomia. Então, o índice de complicação foi baixo, né? Então, a gente teve 15% de complicações, das quais 2 embolias arteriais, uma ruptura, um hematoma, um paciente com hipovolemia. É um cuidado que a gente tem que ter, que também a gente vai aprender com o tempo, né? A não ficar aspirando o sangue livre, né? E uma fratura com o catéter. Então, os resultados foram realmente bem animadores, né? Esse sucesso técnico de 85% e o clínico de 82%, que é aquele quando o paciente consegue fazer uma diálise com sucesso pós-procedimento. Então, é realmente bem encorajador o uso desse dispositivo e a gente tem experiência bem menor com outros dispositivos, como o Angiojet, como o Aspirex, e hoje a maior experiência da gente realmente tem sido com o dispositivo Índigo, no caso o 8F é o que a gente usa para fazer o salvamento, né? A gente pode, em outro momento, falar um pouco mais aí da técnica, mas Rafael já mostrou bem aí, a técnica é bem parecida. O 8F é o que nós usamos também, Douglas, e vamos juntar essas casuísticas, hein? Tá joia, vamos lá. Falando em, você falou em outros dispositivos, o Thiago tem bastante experiência com o dispositivo do Angiojet,
Thiago, vamos falar os resultados aí? Então, aqui a gente compartilha também mais ou menos a mesma experiência. Acho que a gente utiliza, só que a gente utiliza tem uma casuística um pouco maior em relação ao uso do Angiojet, em relação ao Índigo. O Angiojet que a gente tem utilizado mais aqui é o Solent Proxy. Aqui no Brasil não tem disponível o AVX, né, que é o mais curtinho, de 50 centímetros. Pelo menos aqui em Brasília, não sei se em São Paulo tem, ou em Recife. E isso depende, obviamente, muito do acesso, mas a maioria das vezes o acesso a gente costuma fazer no próprio membro superior. Então, a utilização de um dispositivo com shaft mais curto é interessante, né? Eu acho que os pontos positivos do Angiojet Falhou, Thiago. estão ouvindo? Será que ele não perdeu a conexão? Acho que caiu. Voltou. Não. O pessoal do Índigo cortou a conexão do Thiago, viu? Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo Então, nos comentários. estão Voltou. ouvindo aí? Aí, O pessoal Agora, cortou a agora tá. conexão do outro concorrente. Ligaram. A conexão está instável aqui. Alguém hackeou a rede aqui. Enfim, eu acho que as vantagens principais é essa questão de ser isopolêmico, o grande problema, a preocupação de hemoglobinúria, né, que inclusive teve uma publicação do ano passado no JVS, que realmente existe uma piora de taxa de filtração glomerular nesses procedimentos venosos, mas eu acho que nunca vi nada publicado em acesso de diálise, e eu acho que são grupos bem diferentes, né, até porque a carga trombótica e a extensão dessas tromboses é totalmente diferente, né, a manipulação. E uma vantagem que eu acho também do dispositivo é que você consegue injetar, né, durante o procedimento. Então, aqui tem sido, pelo menos para a gente, o dispositivo que a gente tem utilizado em maior quantidade. O Índigo também a gente utiliza bastante, eu gosto bastante do Índigo em prótese. E quando a gente utiliza aqui também, a gente tem dado preferência ao 8 frentes. E eu acho que basicamente é isso aí. Bruna, queria falar alguma coisa, Bruna? Não, é só que tem uma pergunta aqui que fala sobre a vantagem do balão de alta pressão e do cutting balloon. Existem alguns casos, existe até um estudo, um ensaio clínico randomizado, publicado acho que em 2014, que eles pegaram todos os pacientes e compararam os pacientes que eram utilizados, todos eles faziam angioplastia com balão convencional, e aí nos pacientes em que não era efetivo, utilizava-se os cutting balloons. E aí nesse grupo dos casos que não responderam primeiramente à angioplastia com o balão de alta pressão, secundariamente eles responderam melhor ao grupo com angioplastia com cutting balloon. Então ele acaba sendo uma opção que a gente não usa tanto, porque tem todas essas outras possibilidades de implante de stent revestido que tem uma permeabilidade boa, mas dependendo do tipo de lesão, eu acho que ele tem seu papel. Muito bem. É isso que eu ia falar, não sei se tem outras perguntas. Considerações finais, alguém quer dizer mais alguma coisa? Rafa, Cento, Douglas, Mari. Agradecer a todos aí, agradecer ao Lucas aí, que é o diretor científico da Sobrice, que organiza os webinars, né, os webinars solidários. E basicamente é isso. Obrigado aí, pessoal.
Bom, gente, obrigado. Em nome do grupo, agradeço aí a Subrice, aos palestrantes, aos convidados. Muito bom evento. Foi um prazer estar com vocês, viu? Já. Obrigado, galera. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Boa noite aí a todos. E mais uma vez, parabéns aí pelas aulas, brilhantes aulas. Boa noite aí todo mundo e muito obrigado aí também. Parabéns pelo webinar. Excelente.